Olá, estamos chegando para mais uma edição do Metabase na Cidade, aqui na Ave Leão. Quero agradecer já de pronto a diretoria, na pessoa do presidente Diego Hilário e demais membros dessa diretoria que estão confiando mais uma vez a mim, né, sentar nessa bancada mais uma vez. É com muito orgulho que eu estou aqui, né, pelo que representa o Metabase em termos de instituição aqui em Catalão e também pelo projeto dessa entidade para com a sociedade, né, de levar informação de qualidade e mostrar a relevância, a força dessa entidade na sociedade como um todo. E nessa segunda temporada comigo à frente aqui da bancada, vocês se preparem porque vem muitas novidades, muitos temas, os mais diversos possíveis, como o que a gente vai tratar aqui hoje. Hoje nós vamos tratar de algo que impacta diretamente a vida do trabalhador, a vida das trabalhadoras, da sociedade como um todo. Nós vamos falar de aumento de juros, de economia, e para isso a gente trouxe um especialista para a gente falar aqui hoje no Metabase na Cidade. Está comigo, antes de cumprimentar o nosso convidado, o Mário Neto, que vai nos ajudar a fazer esse Metabase na Cidade, com Nave Leão aqui mais uma vez. O retorno, Mário, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Nave, satisfação, né, estar aqui mais uma vez, receber aqui, né, Nave Leão de volta, para estar com a gente aí, ancorando aí, apresentando, trazendo mais credibilidade ainda para esse nosso podcast. Com certeza, e bom, e está aqui o nosso convidado, professor da Universidade Estadual de Goiás, economista e agora consultor economista da FITEG, que é a Federação dos Trabalhadores da Indústria de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Júlio Pascoal, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Metabase na Cidade. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui, é a segunda vez que eu venho a essa bancada, agradecer o Mário, o presidente Diego e todos, né, trabalhadores que ajudam a dar cada vez mais força a esse sindicato, para que ele possa, de fato, criar as condições, não só para favorecer a renda do trabalhador, mas também criar as condições de empregabilidade. Nós só temos a parabenizar o trabalho que o Metabase faz, tendo o Diego Hilário à frente. E para mim é sempre um prazer poder ser mediado por você ou entrevistado por você. Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar o podcast do trabalhador. Metabase na Cidade. Ô, Júlio, para a gente começar, acho que a explicação, né, a pergunta principal é essa: por que os juros estão tão altos? Bom, primeiro porque o Banco Central, embora tenha lá muita gente competente, tinha na gestão passada e tem nessa, tem feito uma leitura equivocada da inflação. A inflação, desde a pandemia, ela nunca foi em função do excesso de consumo, que a gente chama de inflação de demanda. A inflação, desde a pandemia, ela é uma inflação de custos, que teve, nós podemos colocar 3 fases desses custos que acabam as empresas repassando isso para os preços. No primeiro momento, no período da Covid, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o dólar valorizando, nós tínhamos o barril de petróleo Brent chegou a $130 e nós tínhamos a questão dos estoques que num determinado momento, em função do agravamento da Covid, as empresas no mundo inteiro elas tiveram que parar. E ao pararem e na volta disso, depois da normalidade, essa demora entre a necessidade das empresas de terem esses insumos para a produção e a velocidade das empresas recolocar essa oferta no mercado. Então, isso é que fez
a inflação subir. E aí, na época... A diferença de juros e inflação, como é que se relaciona? Não, mas é bom eu explicar, terminar de explicar para o pessoal entender. Vamos lá. Então, esse período gerou o quê? Quer dizer, o dólar subindo, o petróleo subindo, isso impacta diretamente na vida do cidadão. Por quê? O petróleo no transporte, né? O transporte representa ou do IPCA, que é o índice oficial do governo, ou do INPC, né, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor, representa no mínimo 40% da formação desse índice. Então, se o barril do petróleo sobe, isso é repassado para os preços em escala mundial, certo? Para as empresas. Aumenta o custo operacional das empresas e automaticamente isso impacta lá no bolso do cidadão. Quando ele vai no posto de gasolina e para comprar tanto a gasolina, o óleo diesel, como o etanol. Mas o etanol não é feito de petróleo, mas ele entra na mistura da gasolina. Então, toda essa precificação é em dólar. Então, você tem o barril subindo e o câmbio valorizando, né? Então, isso foi no primeiro momento. Passado esse período, continuou. Aí o barril de petróleo saiu de 130 para uma média de $76. E nós tivemos o quê? Uma pressão, principalmente na América Latina, do mercado financeiro sobre os governos que contrariam a orientação desse mercado, no sentido de quê? De ter que ter um gasto maior com o social. Por que você tem que ter gasto com o social no país? Porque você tem uma desigualdade social histórica, não só no Brasil, como na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, e aí sucessivamente, tanto na América do Sul, quanto na América Latina e também no continente europeu. Você tem hoje 200 grandes corporações mundiais que dominam praticamente o mercado mundial e as outras vão se aliando a essas, entendeu? Então você precisa ter um gasto com o social para você diminuir esse impacto. E isso contraria o mercado financeiro. Porque o mercado financeiro gostava muito do ministro Paulo Guedes. Por quê? Porque o ministro Paulo Guedes queria o quê? Queria um Estado mínimo. Um Estado que não se preocupasse com, vamos dizer assim, para o trabalhador entender, não se preocupasse com Minha Casa Minha Vida, não se preocupasse com Bolsa Família, não se preocupasse com o programa para o idoso, para o deficiente, né? Então, o atual governo é um governo que volta o seu olhar mais para as classes mais empobrecidas. Social. Mas mesmo assim, tem dado para as grandes empresas um montante muito grande de incentivos fiscais. Porque olha só para vocês terem uma ideia, o ano passado, o governo concedeu 569 bilhões de reais de incentivos fiscais, principalmente para aquele grupo de empresas que terminariam o benefício em 2027, eles já brigaram para poder se manter dentro do contexto da reforma tributária, fazendo uma pressão no governo, ou libera ou a gente põe 9 milhões de trabalhadores na rua, entendeu? Então você tem o gasto com incentivos. O governo gastou 869 bilhões de reais de juros da dívida o ano passado. Tudo dentro dessa loucura aí de segurar a inflação. Então, qual a relação do juro com a inflação? Por que o Banco Central aumenta o juro? Partindo do princípio que a nossa inflação é de consumo. Então, ele quer conter o consumo, o que ele faz? Ele diminui o crédito, ele aumenta o depósito compulsório nos bancos para eles poderem emprestar menos recursos. Então, você tem menos moeda de circulação, com uma procura maior das empresas, ou mesmo que elas fiquem no mesmo patamar, com a redução da oferta de dinheiro, a taxa de juros sobe. Então, teoricamente, o que ia acontecer? Menos juros, menos dinheiro sendo demandado, menos investimento por parte das empresas, menos emprego elas iriam gerar, consequentemente você derruba o consumo. Isso se a inflação fosse, como a gente chama, inflação de demanda ou inflação em função do consumo. Só que nunca ela foi de demanda, ela é de custo. Aí. Então, tanto o peso do barril do petróleo, mesmo estando em $76, quanto a especulação no mercado de câmbio feita em cima, agora no final do ano, de um déficit fiscal irrisório. Criaram um monstro sobre o déficit, e no final ele foi o quê? Ele foi de 0,1% do PIB, ou seja, 62 bilhões
contra um PIB de 10 trilhões e 600. Isso é alimentado por quem? Pelo mercado financeiro e pelo Banco Central. Que vocês podem, eu desafio, eu queria desafiar o Galipo para me debater com ele, mas ele nunca vai me deixar fazer isso, né? Mas eu desafio ele, e vocês vão poder acompanhar ao longo desse período dele no Banco Central, se aumentando a taxa de juros, ele vai jogar a inflação por cento da meta. Nunca vai jogar. Porque inflação de custo, você tem que fazer o contrário. Você tem que reduzir a taxa de juros, estimular a oferta, para você fazer com que e por que a demanda... Júlio, por que isso não acontece? São os interesses? Não acontece porque o Banco Central, ele ouve 117 agências de risco no país. Então, quando ele vai olhar a inflação, vai olhar a questão da taxa de juros, porque num mercado globalizado, você não olha apenas o mercado interno. Você olha o que está acontecendo no mercado externo e olha o que está acontecendo no mercado interno. E aí eles ouvem apenas os economistas do mercado financeiro. Ó, os economistas do mercado financeiro querem o quê? Que os juros estejam cada vez mais altos para eles poderem ser melhor remunerados, porque o prêmio de você emprestar o dinheiro é o juro, né? Então, é feito o quê? Essa lógica perversa de uma forma ou de outra, tentar minar o governo, né? Fazendo o quê? Criando um movimento especulativo, com isso o dólar cresce, como ele cresceu, foi a 6,30, e ele vai impactar direto aonde? No arroz, no feijão, no café, no óleo de soja, tudo. No azeite. Por quê? Porque esses produtos que eu falei, soja, café, arroz, milho, açúcar, é o que a gente chama de commodities. Essas commodities têm um apelo grande no mercado externo. Então, como a gente prega o livre mercado, né? O governo não pode intervir e dizer para o Mário, por exemplo, o Mário produz soja, Mário, você não vai vender soja para fora, não, você vai vender aqui dentro. Ele não pode fazer isso. Então, o produtor, ele vai vender para onde ele tem o melhor preço. Como são todas essas commodities, são em dólar, negociado em dólar, se o dólar está alto e tem uma demanda forte lá, vai lá para fora e fica aqui dentro pouco. E o que fica aqui pouco vai ter uma disputa e automaticamente o preço sobe. Então é por isso que a dona de casa vai na padaria com R$100, né? O trigo também é uma commodity, produzido basicamente na Argentina e na Ucrânia. Então você vai lá na padaria com R$100, compra lá 10 pães, né? Compra lá 5 produtos de R$20. Quando chega no outro mês, você vai lá, você vai comprar 4,5. Por quê? Porque a nota é a mesma, mas a perda do poder aquisitivo perde em função do aumento do preço. Mário, esclarecido, entendeu tudo. Bem assim. Não é fácil explicar a economia, mas... Não, mas é uma questão que a gente viu no final do ano, né, Júlio? Eu queria, às vezes, né, se for possível, você esclarecer, eu acho que você já falou um pouco sobre isso, desse movimento que a gente teve no dólar, né? O dólar bateu 6,40 e todo mundo, né? Todo mundo que eu falo, os economistas que lucram com isso do mercado financeiro, todo mundo apregoou o dólar a R$7, assim, brincando. E hoje a gente tem o dólar a 5,70, né? Desde que passou essa hora lá do final de dezembro, janeiro, o dólar vem em queda. Isso foi, e eu estava lendo um artigo ontem, o mercado financeiro que faz as previsões, ele errou 90% das previsões sobre os índices do Brasil. Então, isso é ter um pouco de má fé, isso tem um pouco de gente querendo minar esse governo que está aí, ou realmente esse pessoal está enganado, o mercado está surpreendendo? Olha, eu creio, por tudo aquilo que eu estudo, que primeiro eles quiseram dar um golpe no governo, que culminou com 8 de janeiro. Não foi 8 de janeiro o golpe, né? O golpe começou a ser trabalhado na reunião do presidente com os ministros, depois com os embaixadores, depois com o pessoal botando fogo nos ônibus lá na porta da Polícia Federal, depois lá no quartel. Então veio somando uma série de coisas que culminou com 8 de janeiro, uma tentativa, né? Não deu certo. Então vamos derrubar o governo pela inflação. Como que nós vamos derrubar o governo pela inflação? Nós vamos criar um ambiente negativo que force o quê? Os investidores a pegarem os seus investimentos aqui, trocar os investimentos em ações, em ativos financeiros e moeda nacional, comprar dólar e investir em outros países, principalmente no mercado americano. Então foi isso que aconteceu nesse final do ano, porque não tem nada no governo que justifique, né,
o dólar sair de 5, estava 5,60, 5,70 e parar a 6,30. Então, o que eles fizeram? Qual foi a lógica deles? Nós vamos bater na questão do déficit fiscal, partindo do princípio que, como o governo não equilibra as contas públicas, né, ele vai gerar uma insegurança para os investidores e ou especuladores que comprem títulos do governo, principalmente no curto prazo. Porque o que é a Selic? Selic nada mais é do que a taxa que remunera os títulos públicos que o governo põe no mercado, ora para segurar, enxugar a base monetária, ora para poder ajudar a reduzir o déficit. Esse é que é o papel da Selic, né? Mas a Selic, ela corresponde aí, em termos de contratos, em torno de 40% a 45% dos contratos no país, tá? Então, quando você gera qualquer incerteza na economia, isso arrebenta onde? No câmbio. Então, como o mercado financeiro, os economistas do mercado financeiro, que o presidente do Banco Central anterior e esse atual ouve, certo? Começaram a dizer que o governo tinha uma dificuldade, se ele não equilibrasse as contas, ele teria uma dificuldade para cumprir, principalmente com o pagamento de juros da dívida. Isso fez com que o quê? Houvesse uma insegurança grande do mercado e o dólar chegou a 6,30. E aí eles bateram nessa questão do déficit e ficaram desmoralizados. Como vão ficar desmoralizados esse ano também? Porque eles já preveram o quê? Eles preveram que a inflação vai bater na faixa de 5,58, né? Nós saímos um crescimento do PIB de 3,5%, com toda a dificuldade, e eles estão prevendo um crescimento do PIB de 2,5%. E estão prevendo uma taxa de juros de 15%. Ora, para vocês que estão nos vendo aqui entender, a cada 1% se aumenta na taxa Selic, você aumenta a dívida do país em 50 bilhões. Então, se nós estávamos com 12,25 e pagamos 869 bilhões de juros, se de fato eles levarem essa taxa Selic para 15%, que o Roberto Campos deixou e que o Galípolo está seguindo à risca, nós vamos bater em termos de pagamento de juros no final de 2025 entre 1 trilhão e 500 a 1 trilhão e 600 de juros. Então, você tira isso aí para pagar juros, você não tem recurso para você fazer investimento em infraestrutura, você não tem recurso para você melhorar o salário do trabalhador, para criar as condições para as empresas empregarem mais, venderem mais e automaticamente criarem as condições para a economia girar. Então, é isso que está acontecendo no país. Pois é, boa intervenção essa que você fez, Mário, porque é importante as pessoas estarem conscientes, os trabalhadores, a sociedade como um todo, e esse é o papel aqui do Metabase na cidade, trazer luz a um assunto que, para muita gente, para a maioria das pessoas, é algo como você quer ver um negócio? Místico isso, né? Uma coisa... O cidadão catalão vai no supermercado. A carne está cara. É culpa do Lula? Não. É culpa da seca que nós tivemos e o pecuarista não pôs o gado para ser abatido magro. Quer dizer, o que estava bom, ele abateu e mandou para fora. Exportou por causa do preço. O que estava ruim ficou no pasto, né? Ou no pasto ou no confinamento, né? Resultado, a oferta cai. Aí o cidadão vai lá comprar a carne subiu. Tanto é que, na medida que foi chovendo, a carne começou a estabilizar. E tem um detalhe também. Embora o cidadão e o trabalhador não seja economista, né? A carne de vaca está cara, ele passa para a carne de porco. Mas a carne de porco não tem uma demanda como tem a carne de vaca. Então, o mercado assusta também. Então, aquela demanda aumenta a carne de porco. Ele vai para o frango. O frango, por mais que você tenha, você não tem na mesma quantidade de oferta da carne bovina. Então, o frango também sobe. Como quem alimenta o frango é o farelo de soja, é o farelo de milho, a soja, o milho, não é uma commodity? Não tem um preço forte no mercado externo? Então, aumenta o custo do frango, que vai botar o ovo, a galinha, né? Automaticamente o preço do ovo sobe. O Lula tem alguma coisa com o preço do ovo? Não. Quem tem é o quê? É a alta do dólar em relação... Quer dizer, toda vez que o dólar sobe em relação ao real, o que você vai ter? Você vai ter um custo maior de produção que é repassado para o varejo. Então, o cidadão, por mais que ele trabalhe nas indústrias, na mineração, tem um ganho, que eu sei que o Metabase faz um trabalho bom para
para o trabalhador ter um ganho de produtividade no final, quando ele vai no supermercado ele passa apertado. Aí o arroz subiu 40%, o café subiu 20%, o outro subiu... Aí fala assim, ó, mas como que o arroz subiu 40%, o café subiu 16%, o feijão subiu 30% e o governo vem com a inflação de 4%. Ora, a inflação ela é medida por uma média ponderada, não é simplesmente... Então, o que é o impacto da alimentação no índice de inflação? É 20%. O impacto do transporte é 40%. O impacto, e assim, da energia é 10%. Então, na soma, esse aumento que o trabalhador vai no supermercado e vê que o arroz subiu 40%, o óleo subiu tanto, ele está dentro dos 4%. No fundo está aí, né? Está tudo aí. Atrelado, tá no caso. atrelado. Né? Pois é. Bom, a gente está hoje recebendo o Júlio Pascoal, economista, professor da Universidade Estadual de Goiás. E, ô Júlio, na vida do trabalhador, na vida da classe baixa, que é onde é que está a maioria, como é que a gente lida? Eu já estou colocando a gente aqui, porque a gente tem que ser realista, né? Todo tem que mundo. ser... Todo mundo. Mário? A corda aperta em todo mundo. Pois é, como lidar com a economia, e aí você coloca inflação, você coloca juro, que tem tantas nuances como essas que você acaba de citar. O trabalhador ele não pode mexer no câmbio, ele não pode mexer nos preços. Então ele tem que mexer aonde? Ele tem que valorizar o trabalho dele e o salário dele. Como que ele faz isso? Pesquisando. Ah, mas isso é uma medida antiga, mas é a que vale. É a principal arma dele. Se você, por exemplo, você tem vários supermercados aqui, tem atacadistas, a tendência é que você tenha um preço menor em termos de supermercado nos atacados, né? Hoje os atacados não te obriga a comprar caixa. De primeiro você ia num atacadista, você tinha que comprar uma caixa de óleo, uma caixa de... Hoje não, um fardo de arroz inteiro. Eu, por exemplo, lá em Goiânia, eu vou no açaí. O açaí hoje é o preço melhor que tem, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Eu não quero fazer propaganda para ninguém aqui, mas aqui você tem. Eu tenho pelo menos aí uns 3 ou 4 bons atacadistas, né? Que a pessoa pode fazer essa pesquisa. Agora, não adianta também assim, ó. O trabalhador mora lá no bairro das Américas, né? Aí ele vai lá, pega a prefeitura, por exemplo, comprar. Ele tem que medir o que ele vai gastar de combustível para sair lá do bairro das Américas, ir lá perto da prefeitura e voltar para ver se aquele desconto que ele vai ter no arroz, no feijão, na massa de tomate, na farinha de trigo, compensa. Então, você tem que procurar o quê? Comprar, primeiro, dentro desses grandes atacadistas. Segundo, se tiver muito distante da sua casa, procurar pesquisar esses preços, né? Para poder colocar isso dentro do salário. Hoje você pode pesquisar pelo celular. Eu ia colocar, exatamente. Não precisa mais de ir lá no lugar. A primeira coisa é o quê? Você tem que fazer isso que você colocou, é pesquisa. Você não pode ter preguiça para isso. E depois você tem que utilizar essas ferramentas, no caso as próprias redes sociais, que dão essa força, né? Para você mensurar, medir tudo isso. Exatamente. Né? E hoje tudo está na palma da mão, né? Tá. O celular, você joga, você vê os preços. Aí você faz uma composição daquilo que é melhor e vai para comprar. Mário, a gente observa essa preocupação que o Metabase tem, sendo uma entidade tão forte, representativa a nível de sociedade e com a preocupação em trazer uma pauta como essa aqui, e que ela impacta diretamente o trabalhador, do qual é associado aqui, mas isso vai além, né? Eu sempre gosto de estar colocando isso, que impacta a sociedade como um todo, né? E é a informação que nós estamos trazendo aqui, né? Isso é fundamental, é o aliado principal, né? Isso aí, a gente, né, o presidente Diego tem feito um trabalho já há vários anos nesse sentido, muito do que o Júlio trouxe para a gente, da questão dos alimentos, né? A gente sabe que o IPCA, né, nós aqui dos nossos acordos coletivos, a gente usa o INPC, e que esse índice, você tem aí uma inflação, às vezes, dos alimentos aí em torno de 10%, 15%, 20%, como o Júlio trouxe. Uhum. A nossa busca aqui nos reajustes do Vale Alimentação, por exemplo, que é aquilo que o trabalhador vai lá no mercado e a gente consegue, às vezes, livrar um pouco. A gente está sempre buscando e conseguindo reajustes aqui de 10%, 12%,
alguns até de 15%, nesses reajustes do vale alimentação que a gente faz, que sabe que isso, né, faz uma extrema diferença na vida do trabalhador. E como aconteceu aí na última sexta-feira, né, através de um acordo, né, sindical, negociação sindical, nós conseguimos injetar na economia da cidade aí algo em torno de 50 milhões de reais através desse PLR dos trabalhadores da CEMOF. Então, assim, é o trabalho sindical tentando, mesmo com todas essas forças que o Júlio falou, esse juro de 3,25, numa inflação de 4,83, que está matando a economia, mas aqui na nossa cidade, na nossa região, esse trabalho aí do presidente Diego, junto com a diretoria, tentando ver se alivia um pouco os trabalhadores que a gente representa. Pois é, ô Júlio, eu sei que está de fora, vamos colocar assim, né, vendo uma entidade que tem esse tipo de preocupação, tendo à frente o Diego, que tem essa visão lá na frente, e o que eu observo de interessante na postura do presidente Diego é em fazer esse chamamento, falar, olha, nós temos uma responsabilidade social, e de que forma que nós podemos atuar e beneficiar a sociedade como um todo. E isso que o Mário acaba de colocar, esses valores às vezes passa despercebido aí pela cidade, hein, Júlio? Olha a importância do trabalho do Metabase. Muitas, assim, de maneira geral, as pessoas imaginam que quem que movimenta a economia? Quem que faz com que os investimentos aconteçam? As empresas? Não. O efeito multiplicador da economia está no consumo. E para que você tenha consumo, você tem que ter renda. Essa renda ela pode ser dividida de várias formas. Você pode ter a renda proveniente do arrendamento de uma terra, você pode ter a renda proveniente do aluguel, você pode ter a renda proveniente de você usar uma tecnologia, que você tem que pagar um royalty, você pode ter a renda proveniente do lucro e ou dividendo que a empresa tem por mobilizar o que a gente chama de fator de produção na atividade produtiva, que é terra, capital, trabalho, tecnologia e mão de obra. E a mão de obra tem como renda o salário. Tem o salário, tem a produtividade, tem esse trabalho que o Metabase faz e que permite entrar esse recurso como entrou sexta-feira. Olha, esse recurso é o que vai dar, vamos dizer, o plus na economia de Catalão, porque é do consumo que faz com que a empresa faça o investimento. O investimento não é feito primeiro, não. Primeiro você tem que ter o consumo para depois ter o investimento. E eu tenho batido na tecla, mais uma coisa que eu derrubo o argumento do pessoal da área financeira, é o seguinte: a relação consumo-PIB, o ano passado, apenas 2,3%. A relação juros-PIB, 8%. Aí são dados, né? A relação déficit fiscal PIB, 0,1%. Né? Então é o seguinte, o governo, por exemplo, quando a gente fala de riqueza, de PIB, né? Lá no PIB você tem o gasto do governo, que a gente chama também consumo do governo, o gasto das famílias, os investimentos são máquinas, equipamentos ou estoques, ou insumos, né, para processar a produção, as exportações menos as importações. Então, essa crítica velada do mercado financeiro e que o Banco Central vai na onda, você entendeu? Ah, mas o governo gasta muito. Tudo bem, ó, as famílias estão endividadas. A relação de investimentos que nós temos hoje no país, nesses últimos anos, no máximo 20%, sendo que 19,5% é do setor privado. Só 0,5% é do setor público, porque não tem recurso em função de ter essa obrigação, principalmente com juros, né? Que o próprio mercado financeiro estimula e o Banco Central vai na onda e mata o governo. Mata o governo. Aí sobra o quê? As exportações menos as importações. Para a gente exportar mais do que importa, o que tem que acontecer? Olha a sinuca de bico. O dólar tem que crescer e o real desvalorizar, porque as empresas, na sua grande maioria, não investem para poder melhorar a produtividade e automaticamente ter um preço melhor, mesmo que o dólar esteja alto. Então, quando há essa desvalorização do real e a valorização do dólar, você exporta mais, mas consequentemente você gera mais inflação. Entendeu? Então, assim, o que o governo fez agora em 2024? Ele compensou o que as famílias não gastaram, porque o consumo está baixo, que eu falei para vocês, que é a relação 2,3% do PIB, os investimentos pífios e a relação
exportações e importações, no final do ano a gente conseguiu um superávit de 74 bilhões de dólares, né? Com toda essa dificuldade. Então, se o governo não investe, o PIB não teria crescido 3,5%. E por que o déficit caiu em relação ao PIB? Porque o PIB cresceu. Entendeu? Então, a luta do mercado financeiro acompanhada pelo Banco Central é para que o PIB não cresça. Porque se o PIB cair de 3,5% para 2,5%, o déficit sobe de 0,1 para 1. Essa que é a jogada deles. Olha. Tá aí, olha, nós estamos caminhando agora para encerrar então o nosso Metabase da cidade, agradecendo muito o Júlio. Eu acho que vamos ter que trazer uma vez por mês aqui, gente, porque olha, eu ainda estava com dúvida em relação, ele citou a Argentina, o Haddad como ministro da Economia. Tem que falar do Trump, né, da relação Trump, então assim, nós vamos ter que, vai ter uma cadeira cativa. É bom ter sempre um fato novo, né, Márcio? Para poder discutir. E se tratando de economia, fato novo é todo dia, né, Júlio? Vou te falar. Mário, muito obrigado pela presença, pela sua participação, intervenções cirúrgicas aqui, importante o que você colocou. A gente está aguardando o presidente Diego na próxima edição, hoje não teve como, questão de agenda, e mesmo assim, então, te agradeço pela presença e participação. Eu que agradeço, né? Agradecer a todos que nos acompanharam aí, pedir para o pessoal compartilhar esse nosso vídeo aí, para que todo mundo possa ter acesso a um pouco dessa aula de economia que nós tivemos aqui hoje, né, Lávio? E é como você disse, né? Esperamos em breve receber o professor aqui de novo, porque ficou muito assunto aí que a gente podia falar. Pois é. Júlio, já fica o convite, já vamos despedir te convidando já para vir futuramente. Muito obrigado. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Hoje, mais ainda, né, também representando a Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado de Goiás, do Tocantins e do Distrito Federal, dentro dessa mesma luta que o Metabase está, para a gente poder conseguir melhores condições para o trabalhador, que ele tenha não só ganhos salariais acima da inflação, mas que ele também possa ter outras situações que lhe permitam o quê? Puxar o consumo, mesmo que o Banco Central não queira, né? Para que ele possa fazer com que as empresas gerem novos investimentos. Para mim é sempre um prazer, estarei aqui sempre que vocês chamarem, e para mim deixo aqui um grande abraço a todos os trabalhadores aqui do Metabase, das indústrias, né, da mineração, enfim, a todos vocês que estão nos vendo. Tá aí. Obrigado, então. Falamos com o Júlio Pascoal, economista, professor da Universidade Estadual de Goiás e também agora consultor economista da FITEC, que é a Federação dos Trabalhadores da Indústria de Goiás, do Tocantins e do Distrito Federal. Sabe muito e, como o Mário falou, deu uma verdadeira aula que é importante, né, a gente cumprir esse papel social aqui no Metabase na cidade. O que nós estamos fazendo? Estamos democratizando a informação. Existe essa determinação por parte da diretoria, capitaneada pelo presidente Diego Hilário, para que a gente possa ir além fronteiras. Existe um trabalho social, um trabalho de representação do Sindicato Metabase, e isso se configura com programas como esse, que é o Metabase na cidade, que você nos honrou com a sua audiência. Então, compartilhe aí, ative o sininho, né, se inscreva nos canais do Metabase aí nas redes sociais, você vai ser automaticamente avisado quando a gente entrar com um conteúdo novo como esse, importantíssimo, que você acompanhou aqui. E a partir de agora, com esse retorno do Navio, a quem eu quero agradecer mais uma vez a diretoria, o presidente Diego, o próprio Mário, a Ivna, nossa produtora, o Tiago aí nos bastidores, dando esse suporte fantástico para a gente, para que nós possamos dar essa contribuição de uma forma ainda mais consistente, porque tem muita representatividade o Sindicato Metabase. E a gente observa que Catalão ainda precisa ver isso de uma forma mais concisa, e é isso que nós vamos estar fazendo, com certeza, nessa nova temporada comigo aqui, com muita honra, ocupando essa bancada, mediando aqui o Metabase na cidade. Por hoje é só, mas na semana que vem a gente volta com mais um convidado e vem muita novidade por aí. Aí, ó, tá certo, tá aí. Todo mundo, então, um abraço e até semana que vem com mais um Metabase na cidade. Valeu, gente! Em breve tem mais Metabase na cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.